Oi, gente, bom dia! Hoje o recadinho de Deus não é ao vivo, por quê? Porque nós estamos sem luz, graças ao bom Deus, choveu bastante de madrugada e assim, em consequência da bênção da chuva, nós ficamos sem luz aqui no bairro. Mas, minha gente querida, não tem problema não. Nós vamos gravar e daqui a pouquinho já vai estar aí no YouTube. Hoje o recadinho de Deus vem de Provérbios 10, verso 19. E o Senhor fala assim conosco: quem fala demais acaba pecando. O sábio e ajuizado consegue controlar a sua língua. Deus está dizendo: quem fala demais. O que é falar demais? Falar demais é falar como um destrambelhado. É ele falando e não prestar atenção naquilo que está falando. Não pensar antes, não julgar a si mesmo, não ter juízo. Fala. Depois que falou, aí começa a pensar. Fale menos, mas fale mais objetivamente, fale o que é necessário, fale o que é bom, fale o que provém de Deus. O muito falar acaba trazendo o pecado. O muito falar leva ao pecado, porque nós acabamos cometendo aquilo que nós não desejávamos, porque nós começamos a falar destrambelhadamente e não medimos as nossas palavras. É como aquelas pessoas que dizem na internet: pronto, falei. Ah, falei mesmo. Mas depois o arrependimento é duro e não tem volta. As palavras não podem ser apagadas. Então nós temos que pensar bem antes de falar. Ele diz assim: quem fala demais acaba pecando. Então há um limite que Deus segura as nossas palavras. A partir desse limite é conosco. Nós acabamos pecando, com certeza. E quantas experiências a gente já não tem disso por falar demais, né? Falar demais não quer dizer apenas quantidade de palavras. Ah, ela falou o dia inteiro, por isso que acabou pecando. Não, às vezes a frase é curtinha, as palavras são poucas, mas mesmo assim não era para ser dito, então foi demais. Tudo aquilo que não era para ser dito foi demais. Se você vai fazer arroz para 4 pessoas, digamos que a medida é uma xícara pequena de arroz cru, mas você fala assim: ah, eu vou fazer 2 xícaras. Não foi arroz demais? Ainda é pouco arroz, não é? Só 2 xícaras. Mas é arroz demais, porque só tem 4 pessoas. Assim também são nossas palavras, mesmo que sejam poucas, se não são necessárias, elas são demais. E ainda corremos o risco de não sermos bem interpretados ou interpretados corretamente. Isso também é falar demais, não saber falar. Ele diz: quem fala demais acaba pecando. Mas ele continua dizendo assim: o sábio e ajuizado. Aqui é interessante, ele diz o sábio e ajuizado. Então é possível ser sábio e não ser ajuizado? Claro que é possível, porque o ajuizado é aquele que julga as coisas, as pessoas e principalmente a si mesmo. Ele sabe julgar, ele sabe discernir. Então uma pessoa pode ser sábia, ter conhecimento, mas não julgar. Fala, apesar de sábio, mas não julga. Não é, como é que é o poder que Deus nos deu? Não é prudente. Prudência é saber antes aquilo que pode acontecer. E pode ser que você seja um sábio e ajuizado. Ou seja, você tem o conhecimento e você também tem juízo. Você sabe julgar as circunstâncias, o ambiente e a si mesmo. O sábio e ajuizado
consegue controlar a sua língua. Parece que a língua tem uma vontade própria, né? Parece que a língua age por conta própria, age sozinha. Deus está dizendo: controle a sua língua, porque a sua língua já serviu por muito tempo o lado de lá. Então ela está acostumadinha a ser arrogante, a ser perversa, a ser precipitada, a ser pavio curto, a ser irada. Mas o Senhor quer nos ensinar o domínio próprio. Por isso que ele diz: controle. Está em você o poder de controlar. O controle é seu. Você é que decide. Como um controle de televisão. O controle está na sua mão. Você é que decide o que você vai assistir. Aí você diz: ah, não, vou ter que assistir aquilo lá, já que está passando. Não, é você que decide. Assim também é a nossa língua. Nós é que decidimos. O sábio ajuizado decide controlar a sua língua. Controlar quer dizer segurar e soltar. Você tem um controle. Você pode segurar e você pode soltar. Está sob seu controle. Não é um cavalo indomado, um Mustang, aquele cavalo lindo americano, selvagem. A sua língua, ela quer ser um Mustang, mas ela não é um Mustang. Ela tem rédeas e o controle está na sua mão. Por isso é que Deus nos adverte, porque nós com certeza seremos responsabilizados por aquilo que nós dissemos, aquilo que nós perdemos o controle, deixamos que fosse, está sob o nosso controle. É responsabilidade nossa, por isso os danos virão sobre nós. Quem fala demais comete pecado. Mas o sábio e ajuizado, ou seja, os filhos de Deus, eles conseguem controlar a sua língua. Eles conseguem. Pode ser que as outras pessoas que estão ali, quem sabe num debate com você, numa briga com você, essas outras pessoas não conseguem controlar, mas você consegue. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, você consegue, você tem domínio próprio, é um poder que Deus já lhe deu quando tornou você filho e filha dele. Não é porque os outros não controlam que você também, já que é assim, então vamos lá. Vocês querem brigar? Então vamos lá. Não é assim. Eles podem não controlar, mas você não tem esse direito. Você é um servo de Deus, um escravo de Deus. E Deus está dizendo: eu quero que você controle a sua língua, porque você consegue controlar. Eu, Deus, não estaria pedindo a você se não fosse possível para você fazer o que eu estou pedindo. O recadinho de Deus de hoje vem falar seriamente conosco para que nós sejamos protegidos, sejamos livres de colher danos e consequências que não são necessárias, sofrimentos desnecessários. Controlar a língua é um poder que Deus nos dá claramente e facilmente. É só querer. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Senhor, porque o Senhor fala conosco todos os dias. Obrigada, Senhor. Precisamos de Ti cada vez mais. Abençoa as pessoas que passarem por esse vídeo, Senhor, e nos abençoa todos os dias com mais um recadinho. Amém. Controlar está no seu controle, está no seu poder. Falar demais, com certeza, nos levará a pecar. O recadinho de Deus de hoje veio de Provérbios 10 e o verso é o 19. Quem fala demais acaba pecando, mas o sábio e ajuizado, esse consegue controlar a sua língua. Tenha um dia maravilhoso, se inscreve aqui no canal, dá um joinha ou dá um não gostei, não importa, o que importa é que você interaja aqui com o conteúdo e faz o seguinte,
Compartilha. Sabe por quê? Porque é assim que nós estamos recebendo, tá chegando aqui cada vez mais o quê? Mais um coraçãozinho. Tchau, tchau.